canal do professor Thiago Lira. Vamos conhecer um pouco mais a banca AOCP e falar sobre o que cai de gramática na banca AOCP. Aqui no canal eu já fiz um vídeo onde eu falo do perfil da banca, como que vem o português. Mas agora eu vou atacar realmente os assuntos de gramática da OCP. Então você que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, não deixe de assistir até o final esse vídeo e, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo para que eu possa colocar mais e mais, que no canal já temos mais de 100 vídeos aí de língua portuguesa e redação para concursos e vestibulares. Então vem comigo, fiz uma olhada geral aí da OCP e vamos atacar alguns pontos principais para te dar um norte de como estudar, o que priorizar exatamente de gramática aí para o seu concurso. Galera, primeira questão, funções do que e do se. Cai bastante, eu tenho verificado funções do que e do se, tá? Aqui no canal a gente tem aula também. Principais funções do que, pronome relativo, tá? Cai direto o pronome relativo e também conjunção integrante, tá? São duas funções do que aí que é interessante. Pronome relativo, quando substitui por o qual a qual, inicia as orações adjetivas, tá? Desculpa estar falando rápido, mas a ideia é dar um panorama geral da gramática, para você priorizar, inclusive assistir outros vídeos aqui no canal. Funções do que, né? Pronome relativo e conjunção integrante cai direto, muito em prova. Funções do se, pronome passivador, claro, e índice de determinação do sujeito. Pronome passivador e índice de determinação do sujeito cai pra caramba. Você precisa fazer aquela tabelinha de diferença, tem aula aqui no canal também. Outra função do se que cai muito, claro, é a conjunção subordinativa condicional. Esse valor adverbial de advérbio. Se eu passar na prova, tá? Cai muito funções do se em relação à conjunção condicional. Outra função do se importante também é como parte integrante do verbo, famoso PIV, tá bom? Há verbos que só podem ser conjugados com a presença do pronome oblíquo átono, tá? Como por exemplo se você pegar o verbo lembrar-se, quem se lembra de alguma coisa. Esse verbo, toda a conjugação dele vai ter um pronome oblíquo, tá bom? Outra função do se que também a gente poderia pensar são aquelas demais das vozes verbais, como por exemplo reflexiva, recíproca, mas já aparece um pouco menos. O que eu vi mais é pronome passivador, conjunção condicional e também índice de determinação do sujeito. Tá bom, pessoal? Muito importante aí. Claro, você também pode se preocupar também, dar uma olhadinha, já que você vai estudar funções do se, olhar também aquelas partículas expletivas, né? Tem aula aqui no canal também, quando o se tem aquela partícula expletiva. Lá no livro do professor Pestana tem um exemplo muito legal que é vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Eu posso tirar o se, vai ficar os anéis vão, né? E ficam os dedos. Ou seja, a função do se como partícula expletiva de realce, eu posso retirar e colocar que não vai ter alteração. Gente, funções sintáticas, né? Eu olhei muitas questões de sujeito, onde você precisa ali olhar se é um sujeito da oração ou não. Também questões de objeto, se aquele verbo é um complemento para o verbo, é um complemento para o nome, seria um complemento nominal, tá? Então, função sintática, você precisa conhecer todas as funções sintáticas. Eu não vejo questões da OCP perguntando, por exemplo, qual o tipo de sujeito, é simples, oculto, mas ele pergunta se determinada palavra é o sujeito da oração ou não, tá? Isso é muito importante também. Orações, encontrei algumas questões de orações, tá? A classificação das orações subordinadas, não vi muito, mas alguma coisa eu vi ali também, tá? Dentro de classe gramatical, pessoal, já falei um pouquinho de pronome, dentro de funções do que e do se, tem que priorizar a conjunção, falei isso na outra aula, tá? Na aula 1 de AOCP, tem que priorizar a conjunção assim, ferradamente. Desculpa falar isso, é demais, cai muito, conjunção, tá, pessoal? Acentuação gráfica, tudo bem? Tem que conhecer a acentuação gráfica, cai direto a acentuação gráfica, tá? Outra questão, pontuação, uso de vírgula, muita questão de uso de vírgula, tá? E quem vem estudando gramática sabe que para acertar uma questão de uso de vírgula, eu preciso estudar funções sintáticas. Nada mais é do que, se eu sei função sintática, eu sei colocar vírgula. Vírgula não é achismo, vírgula não é uma questão de respiração.
vírgula é uma questão sintática, tá bom? Cai muito aí também. E pessoal, dentro das classes gramaticais, voltando às classes gramaticais, priorizar então conjunção, verbo, dá uma olhadinha em tempo verbal, pelo menos os verbos regulares, a diferença do pretérito perfeito, pretérito imperfeito, as noções semânticas dos tempos verbais, a OCP gosta, tá? Diferença, pretérito perfeito é uma ação acabada, imperfeito é uma ação inacabada ou uma ação de hábito do passado, isso é muito importante também, tá? Tipos de texto, narrativo, descritivo, dissertativo, tá? Muito legal. Tem que prestar atenção nos tipos de texto, principalmente a diferença, né, pessoal, do texto descritivo e narrativo. Texto descritivo é um texto mais estático, recheado de adjetivo. O narrativo é um texto mais com marcas temporais, tá? Muito importante isso também. Eu vi questão de tipo de linguagem, se é uma linguagem mais formal, uma linguagem informal. É interessante conhecer essa diferença, tá? É interessante. Figuras de linguagem, também eu vi. Figuras de linguagem, no caso, eu tô olhando para baixo aqui, pessoal, que eu tô olhando o meu roteiro, porque eu fiz uma pesquisa, tá? Figuras de linguagem, também interessante, tá? Funções da linguagem eu não vi, mas figuras de linguagem ali eu acho interessante também pra caramba. Dentro de figuras de linguagem, aqui no canal eu tenho uma aula com as 10 figuras que mais caem. Dá uma olhada, muito interessante essa aula também. Figuras de linguagem, dá uma olhada também, pessoal, na diferença de conotação e denotação, que pode ter uma questão perguntando se determinada oração está no sentido conotativo ou denotativo. Pessoal, ortografia eu também vi questão um pouquinho, tá? Mas sempre envolvendo ali vocabulário. Então você tem que saber, por exemplo, homônimos e parônimos, saber a diferença de flagrante, fragrante, sortir, surtir. Isso pode te ajudar dentro de vocabulário, porque nós sabemos que vocabulário, quando cai, é algo relativo ao universo seu de mundo. Você tem que conhecer algo de fora para trazer para a prova, tá bom? Leitura e aumentar realmente o acervo de palavras na sua vida. E aí você consegue acertar ali uma questão de vocabulário, saber se é uma palavra sinônima, antônima de outra, tá? Isso é importante. Então, pessoal, funções do Q e do C, muito legal. Tem que dar um pouquinho de funções sintáticas também. Enfim, conectores, conjunção, tá? Muito importante, uso da vírgula, tá? Uso da vírgula, conjunção, os conectores, né? Conjunção dentro de preposição, eu falei na aula passada, a semântica das preposições, tá? As preposições, elas ligam palavras, é uma classe invariável, né, da gramática que liga palavras, mas aquela preposição pode ter uma semântica, tá? Uma preposição, por exemplo, em, uma ideia de lugar e por ali vai, tá, pessoal? Tipologia textual, interessante pra caramba, figuras de linguagem, tudo isso eu vi cobrando aí na AOCP. Aí você fala assim, pô, Thiago, mas você viu tudo então? Não, não foi tudo. Por exemplo, dentro de funções sintáticas, eu não vejo a classificação rígida, tá? O termo sublinhado, o adjunto, pode ser que tenha, tá, pessoal? Eu não vi todas as questões, tá bom? Mas você vai ter perguntando se determinada palavra é o sujeito ali da oração. Processos anafóricos, né, pessoal? Eu não vi perguntando o nome anafórico, mas se aquela palavra retoma alguma outra palavra anterior. Isso cai muito também na OCP, vi bastante, tá? Um pronome oblíquo, um pronome reto, retomando um termo anterior. Aí pergunta, aquele termo retoma quem dentro do texto, tá, pessoal? Eu não preciso nem falar de interpretação de texto, tá, pessoal? Bom, cai pra caramba, não preciso nem falar, muita questão ali, de 10 questões, umas 4 de interpretação, vai ter certeza. Para terminar, pessoal, dá uma olhada também, ainda em classes gramaticais, em colocação de pronomes. Nós sabemos que a Carlos Chagas é a grande banca de colocação de pronome, mas eu vi a OCP cobrando bastante aí o que nós chamamos de próclise, mesóclise e ênclise. Tudo bem, pessoal? Dá uma olhada em mesóclise, que eu acho interessante partir dali, saber que a mesóclise é o pronome oblíquo átrio no meio do verbo e é usado em 2 casos, tudo bem? Futuro do presente, futuro do pretérito indicativo, tá? Se não tiver termo atrativo, dá uma olhada nos termos atrativos, é interessante. Não olhei muita questão de colocação pronominal nas locuções, mas vale a pena já que você vai estudar também. Dá uma olhada então em locuções, dá uma olhada também em colocações pronominais aí dos pronomes oblíquos átomos. É muito importante. Na verdade, o concurseiro tem que saber a colocação dos pronomes oblíquos átomos aí, é muito importante. Tá bom, pessoal? Pessoal, você não vai falar de crase? Vi crase. Na verdade, eu não vi em todas as provas, vi um pouquinho em crase, tá, pessoal?
For estudar crase, dá uma olhada nos casos facultativos de crase, pronome possessivo feminino, tá? Depois da palavra até, antes de nome próprio feminino, são partes aí importantes aí dentro da crase, tá bom, pessoal? Pra gente dar uma analisada. Então esse é um panorama geral da OCP, dê uma olhada bastante prova aí, bastantes provas, bastantes aí, sofre uma variação, porque bastante é uma palavra com função adjetiva, sendo um pronome definido, mas bastantes provas foram analisadas por mim, até agora da voz passiva analítica com a agente da passiva. É isso, pessoal. Curta o vídeo aí, se inscreva no canal, vou colocar outros vídeos. Ficou um pouco longo, mas eu falei agora de um panorama geral, realmente, da OCP, para você gabaritar português na sua prova da Polícia Civil do Estado de Janeiro. Valeu, pessoal. Um grande abraço, vamos que vamos!